Paz e graça a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependente do momento em que tu que estás do outro lado ouvires esta mensagem. Espero que esteja tudo bem conosco e desejo a todos um Feliz Natal e um ano novo 2021 cheio de prosperidade, de paz e de muita graça. Venho por intermédio deste áudio levar-nos todos a um momento de reflexão. Sei que faltam-nos poucos dias, faltam-nos 4 dias para terminarmos o ano 2020. Sei que talvez nos nossos corações a expectativa é grande para terminarmos o ano 2020, a ansiedade é grande e talvez muitos de nós estamos preocupados com como será 2021, porque Deus, ou então 2020 acabou de nos surpreender. Em 2019, muitos de nós projetamos 2020 e sei que muitos de nós tivemos projetos positivos com relação ao que queríamos fazer em 2020. Só que nos esquecemos de um detalhe. O detalhe que nós tínhamos esquecido é que Deus é que é o mestre do tempo e das circunstâncias. Deus é que detém o monopólio do tempo e da vida. Como bem sabemos, é de conhecimento de todos nós, a não ser só um ignorante que não quer aceitar essa realidade. 2020 surpreendeu-nos a todos, diria de forma negativa, e para alguns de forma positiva, porque verdade seja dita, desculpa, muitos em 2020 viveram a ascensão, independentemente do que fizeram em 2020, mas viveram a ascensão nas suas vidas. Outros nem por isso. Alguns estagnaram e alguns tiveram uma queda maior. Então, como disse no princípio, faltam-nos 4 dias para terminarmos o ano 2020 e 2021 está aí a portas. O que é que nos espera 2021? O que é que projetamos para 2021? Eu quero que façamos um momento de reflexão. Eu quero que tu reflitas em função deste áudio. Eu quero que tu faças uma análise de consciência. Mas antes de tudo, gostaria que fizemos a leitura. Para quem tem a Bíblia, gostaria que fizéssemos a leitura no livro de Mateus, no seu versículo 25, no livro de Mateus, no seu capítulo 5, sim, no versículo 23 a 24. Eu farei a leitura. A Bíblia diz o seguinte: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E depois venha e apresenta a sua oferta. Palavra do Senhor. Aqui é Jesus a falar diante dos discípulos, diante dos homens, na sua pregação com relação ao facto de muitas das vezes nos apresentarmos diante de Deus, mas nos apresentamos diante de Deus com muitas situações.
E uma das maiores situações que Jesus apresenta aqui é o perdão. Estes versículos tratam-se simplesmente do perdão. A oferta pode não ser simplesmente o dinheiro como nós imaginamos. Nós podemos apresentar a nossa oração como uma oferta diante de Deus. Nós podemos apresentar o nosso louvor como uma oferta diante de Deus. Nós podemos apresentar até o nosso corpo, o sacrifício que fizemos diante de Deus, o jejum, aquela abstinência que fizemos por Deus como um sacrifício diante de Deus. O altar no Antigo Testamento era o local onde os sacrificadores ofereciam ovelhas para o perdão do pecado dos homens. No Antigo Testamento, o pecado do homem era feito da seguinte forma: quando alguém peca, uma das formas é quando alguém pecava, reconhece que tem pecado, ele era obrigado a trazer uma ovelha nova, sem mancha, sem defeito, diante do sacrificador. O sacrificador cortava o pescoço e corria o sangue por cima do altar, colocava a outra parte do animal por cima do altar e faziam o ritual para que o perdão do homem fosse perdoado na época. Mas nos dias de hoje, essa prática já não existe. Por quê? Porque Cristo foi o sacrifício maior para todos nós. Então, mas ainda assim, na qualidade de filhos de Deus, nós temos o dever de nos santificar, nós temos o dever de estar sempre na presença de Deus quando pecarmos, reconhecermos que pecamos e que Deus é misericordioso, justo e fiel para perdoar as nossas ofensas. Então o altar pode ser a igreja, onde tu apresentas o teu sacrifício ou o teu perdão. Pode ser o teu quarto, onde tu levas tempo para orar e se apresentar diante de Deus. Mas agora, a Bíblia diz que se trouxermos a nossa oferta ao altar, se trouxermos o nosso louvor diante de Deus, se trouxermos a nossa oração ou o nosso sacrifício diante de Deus, antes, porém, façamos um exame de consciência. Com quem eu não me entendo? Quem é o meu inimigo? Quem é aquele que eu acho que não gosta de mim? Quem é aquele que eu acho que eu prendi ele no meu coração? Prender no coração é simplesmente dizer que tu não gostas de alguém e sempre que olhas para essa pessoa tu te incomodas. Talvez por ele te ter feito mal, talvez por ele causar-te uma dor. Tipo, tu prendeste no teu coração, o teu desejo é essa pessoa já nem deve existir mais, por mim devia morrer pelos males que ele me fez. Mas aqui, Jesus nos aconselha, ao invés de prendermos as pessoas nos corações, ao invés de sermos inimigos das pessoas, tenhamos a humildade. Por mais que não seja você, ou então por mais que tu sejas a vítima, mas uma forma de te libertar desta prisão que tu colocaste ele, ou então numa prisão que ele te colocou, porque o inimigo pode não ser você, ou então pode ser ele, mas na visão daquela pessoa, porque é bem sabido que tem pessoas que às vezes do nada não gostam de nós. E muitas das vezes nós, às vezes estamos conscientes disso, às vezes não. Então, se estamos conscientes disso, eis o momento de nós refletirmos quanto a esse posicionamento diante de Deus. Deus quer que nós tenhamos a paz com todos. Deus quer que nós aprendamos a perdoar aqueles que nos fizeram mal. Deus quer que nós nos humilhemos quando nós fizemos mal a alguém.
Então, a reflexão da manhã de hoje é que não entre em 2021 com problemas no coração. Não aceite entrar em 2021 com ódio, com inimizade. Não aceite entrar em 2021 com todo esse peso na consciência de um mal que tivera feito, ou de um mal que tinhas feito, ou de um mal que alguém fez para ti. Porque a Bíblia diz, se trouxermos a nossa oferta a Deus, se nós trouxermos as nossas orações, os nossos sacrifícios a Deus, é melhor que nos lembremos se tem um irmão que tem algo contra nós, ou vice-versa. A Bíblia diz, deixa a tua oferta, abandona a tua oração, vai reconciliar-te com este cara, vai reconciliar-te com este irmão, reconcilia-te com ele, só depois vem apresentar o teu sacrifício, a tua oferta, a tua oração diante de Deus. Por quê? Porque se nós nos apresentarmos simplesmente assim, corremos o risco de perdermos o tempo em vão. Perder um tempo em vão quer dizer que Deus não responderá às nossas orações. A Bíblia diz no livro de Mateus, no seu versículo 6, 14 a 15, a Bíblia diz o seguinte. Aqui Jesus retrata-se da oração dominical, quando os discípulos perguntaram, Pai, ensina-nos a orar. Tem um termo, tem um versículo, tem um ponto onde Jesus diz o seguinte. Ao pedir perdão a Deus, nós diremos, Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Quer dizer, existe uma condicional nesta oração. Aqui Deus quer simplesmente, ou Jesus quer simplesmente dizer que Deus só nos perdoa às vezes se nós perdoarmos uns aos outros. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará a vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Quer dizer, se nós não aprendermos a perdoar aqueles que nos fazem mal, todo o sacrifício que podemos fazer diante de Deus, toda a oração que podemos fazer diante de Deus, todo o pedido de perdão que podemos fazer diante de Deus é um pedido de perdão nulo. Por quê? Porque como é que tu tens a capacidade de se dirigir a Deus e pedir perdão, mas tu não tens o coração de perdoar o cara que te fez o mal? Tu não tens o coração de perdoar a mulher, a amiga que te fez mal. Tu não tens o coração de perdoar a mulher que roubou teu marido. A mulher, a tua amiga que te traiu. Aquela pessoa que te enganou, que se endividou contigo, talvez até hoje, não paga. Tu não tens o poder de perdoar. Quantas vezes nós pecamos durante o dia? Quantas vezes o homem peca? E quantas vezes Deus, por misericórdia, o Senhor nos perdoa? Agora, imaginem se Deus tivesse as mesmas atitudes que nós. Talvez eu que estou aqui a falar com vocês nem teria o tempo, talvez já estaria no sepulcro, talvez já seria morto. Já estaria morto porque eu não sou santo. Tenho as minhas imperfeições também, tenho as minhas falhas. Já enganei, já traí, já menti, já fiz muita coisa que aos olhos de Deus, aos olhos dos homens também são coisas incomuns. Mas se Deus um dia nos perdoou, é por misericórdia, é por amor, é por compaixão. E uma coisa é bem verdade, o perdão é reservado para as pessoas que amam. Só quem tem amor consegue perdoar as pessoas. Quem não tem amor ao próximo não consegue perdoar ao seu próximo. Meus caros, 2021 se aproxima. Eis o momento de nos reconciliarmos.
Eu gostaria de aconselhar as pessoas a não criarmos muitas expectativas com relação ao ano 2021. O que nós devemos fazer é entregar as nossas coisas, entregar o que vamos fazer, os nossos projetos nas mãos de Deus e que Deus dê-nos força para realizarmos os nossos sonhos em 2021. Porque ainda corremos o risco de que 2021 seja pior do que 2020. Mas a nossa alegria como filhos de Deus é que existe um Deus poderoso que protege os seus, que cuida dos seus, apesar da conjuntura atual, apesar das dificuldades que a vida nos apresenta, apesar das crises existenciais que nos apresentam, existe um Deus que nos protege. 2020 foi um ano de caos, esse é o termo que podemos dizer. 2020 foi um ano difícil. Muita gente morreram, alguns por corona, alguns também por certas doenças. E se tu estás de pé por ali, não é uma questão de inteligência sua. Não é uma, não é uma questão do dinheiro que tens, não é uma questão de beleza, não é uma questão de força que tu tens, mas é uma questão de graça. Deus te protegeu, Deus cuidou de ti. Deus não queria que 2020 fosse um ano de caos também para você. Deus não queria que tu morresses em 2020, apesar das tuas falhas, apesar dos teus pecados, apesar dos teus males, mas existia um Deus que velava pela tua vida. Tem alguém do teu lado, um vizinho, um próximo, alguém que tu não conheces, talvez morreu da mesma doença que tu tiveste, mas tu não morreste. Talvez também passaste pelo corona, tiveste o coronavírus, mas Deus te libertou, Deus te curou. É porque eu acho que Deus tem um propósito para ti. Se Deus cuidou de ti, é porque Ele tem um propósito para contigo. Meu irmão, este é o momento de reflexão. Não nos deixemos levar nas distrações. Uma coisa é bem verdade. 2020 veio apenas mostrar ao homem de como o homem é vulgar diante das situações. Em 2020 não havia rico, não havia pobre. Em 2020 não havia inteligentes, não havia tolos. Em 2020 não havia santos, não havia imperfeitos. Todos nós fomos confinados. Com dinheiro ou sem dinheiro, todos nós ficamos presos nas nossas casas porque havia um corona que circulava por ali. Enquanto os homens lutavam para sobreviver, enquanto os homens lutavam para conseguir a cura, enquanto os homens lutavam, enquanto todos nós estivemos em pânico, havia um Deus que estava no seu trono muito calmo, a trabalhar para os seus. O corona não impressiona Deus. O corona não impressionou Deus. A situação atual não impressionou Deus. Deus está no seu trono, calmo, a cuidar dos seus, a responder à oração daqueles que lhe chamaram, que pediram seu auxílio. Meu caro, este é o momento do perdão. Perdoa o seu próximo. Perdoa o seu amigo. Perdoa a pessoa que te fez o mal. Liberta-te desse peso da consciência. Que este seja o nosso momento de reconciliação. Que este seja o nosso momento de procurar a face do Senhor. Que este seja o nosso momento de perdoar o nosso próximo. Não prenda o teu próximo no teu coração. Não odeias o teu próximo. A Bíblia diz: procurais a paz com todos, e sem a qual ninguém verá o Senhor. Procurais a paz e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus amigos, minhas amigas, vamos refletir quanto a isso. A pessoa que prendeste no teu coração pode ser o teu irmão, pode ser até a tua mãe, pode ser o teu pai,
pode ser a tua esposa ou a tua ex-esposa, a tua ex-namorada, pode ser o colega de serviço, pode ser qualquer pessoa que está que está próximo de ti. Pode ser aquela pessoa que está próximo, bem próxima de ti ou não. Se está distante de ti, procure reconciliar. Se possível, peça o número desta pessoa, liga. Perdão. Liberta-te desse mal. Liberta-te desse mal, meu irmão. 2021 pode ser um ano mau, segundo o que os homens dizem, mas pode ser também um ano bom. Tipo, imagina que 2021 seja o ano em que Deus vai derramar muita bênção aos homens. Mas quem serão os beneficiários dessas bênçãos? São aqueles que estão bem com Deus e estão bem com as pessoas. Simplesmente isso. Se tu não estiveres bem com as pessoas, Deus não é injusto. Porque quando Deus pede para nós perdoarmos os nossos próximos, 77 vezes, 7 vezes, o que Deus quer dizer? Que a nossa vida temos que ter a atitude, o amor de perdoar, a facilidade de perdoar as pessoas. O que eu quero dizer é o seguinte, quero chamar a atenção, perdoar não é tipo, eu não disse que perdoar vai depender de como tu encontrares, de como será a tua atitude. Perdoar não quer dizer que voltarão a ser amigos. Imagine alguém que te envenenou, por exemplo. Alguém que te envenenou e você sabe mesmo, não. O Marshal quem me envenenou, o pote de Deus quem me envenenou. Mas, vou lhe perdoar. Isso não queira dizer que tu deves voltar a ser meu amigo. Não. Eu peço perdão, estamos na paz, sem nenhum problema, e cada um faz a sua vida. Desde que eu já não tenha rancor dessa pessoa, desde que eu já não tenha ódio dessa pessoa, eu vou fazendo a minha vida. Porque o rancor que temos para com os outros acaba de nos fechar muitas portas, muitas oportunidades a Deus. Quem sabe que o ódio que tens para o teu próximo, o rancor que tens para com o teu próximo, é a porta que fecha, que impede com que as tuas orações sejam ouvidas a Deus. Quem sabe que a inimizade que tens com o próximo, com a tua amiga, é a razão que faz com que Deus não ouve as tuas orações. Meu caro, meu amigo, minha irmã, minha amiga, eu te peço, não deixa para amanhã o que podemos fazer hoje, porque amanhã pode ser tarde. Se tiveres tempo, procura aquela pessoa que tu achas que eu já não me entendo com essa pessoa, eu tenho ódio dessa pessoa, ela me fez um mal e eu nunca vou lhe perdoar. Atenção com a palavra nunca vais lhe perdoar. Porque se tu não perdoares essa pessoa, Deus também não ouvirá o teu pedido de perdão, porque Ele mesmo diz que só perdoará aqueles que perdoam os outros. No versículo que lemos, no livro de Mateus 6, 14 a 15. Jesus diz, pois se perdoarem as ofensas dos outros, o Pai do céu também perdoará vocês. Existe uma condicional. Nós não podemos pedir perdão a Deus enquanto que eu não odeio o meu amigo, enquanto que eu não odeio o meu próximo, enquanto que eu não odeio a pessoa que está perto de mim. Reflita nisso. Deus quer nos fazer bem. Deus quer nos fazer bem. Deus quer nos fazer bem. Às vezes, as nossas falhas, as nossas atitudes impedem com que Deus faça-nos o bem. Às vezes, as nossas atitudes, o nosso comportamento diante das pessoas faz com que Deus não nos abençoe, não socorre nos nossos momentos de aflições.
Como é que tu queres que Deus te dá se tu na tua vida não consegues dar aos outros? Como é que queres que Deus te perdoe se tu não perdoas aqueles que te fazem mal? Como? Como? Como é que tu queres que isso aconteça? Como é que tu queres que isso aconteça? Este é o momento de reflexão. Este é o momento de reflexão. Desfaça-te dos males, da falta de perdão. Desliga-te desse coração duro que tens. Desliga-te desta incapacidade de perdoar o teu próximo. Como disse, perdoar não quer dizer obrigatoriamente que tens que te tornar amigo desta pessoa. Não. Não é isso. Mas é criar a paz, é estar em paz com ele. Que não tenha nada no teu coração que seja repreensível. Isaías 59, no seu versículo 1, diz o seguinte: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Numa linguagem mais simples, o que é que Isaías quer dizer? A mão de Deus não é curta para nos abençoar. Os ouvidos de Deus não estão tapados para nos ouvir. Mas o que é que impede com que Deus estende a sua mão a nosso favor? O que é que impede com que Deus não ouça as nossas orações? São os nossos males. São os nossos pecados. Os nossos pecados interferem na ação de Deus nas nossas vidas. As nossas falhas interferem na ação de Deus em nós. Isto é que impede a ação de Deus nas nossas vidas. O braço do Senhor não é curto para que possa salvar. E o seu ouvido não é surdo para que possa ouvir. Mas as nossas maldades separam-nos de Deus. Os nossos pecados escondem o nosso rosto diante do Senhor. Por isso é que não conseguimos viver a mão e a manifestação de Deus nas nossas vidas. Meu irmão, reflita quanto a este áudio e reconcilia-te com o teu próximo. É bem verdade que muitos têm a mania, eu já constatei isso, não todos, mas muitos têm a mania de fazerem a passagem do ano como se fosse um momento de... é só na passagem do ano que nós pensamos, não, vou entrar em 2021 purificado, deixa-me perdoar. Não, o 2021 ou a passagem do ano não pode ser condicional para tu perdoares as pessoas, não. Todos os dias, enquanto respiras, enquanto tens fôlego, enquanto tens vida, quando alguém faz-te mal, é naquele momento que tu deves aprender a perdoar essa pessoa. Não espera ao final do ano. Agora imagine que tu morres no meio do ano. Morreste com ódio do outro, morreste com a inimizade das pessoas, morreste com o rancor dos outros. Não vou dizer que vais ao inferno, não sou eu quem dita quem vai ao inferno, quem não vai. Mas atenção, ali acabamos de correr o risco, porque a Bíblia diz, procureis a paz com todos, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. É uma condicional também. É uma condicional. Se nós não tivermos a paz com os outros,
como é que queremos ver Deus? Se nós não tivermos a paz com os outros, como é que queremos que Deus nos abençoe? Ter a paz não é sinônimo de ser amigo. Ter a paz não é sinônimo de sermos amigos, tipo amigos de mesa, essa coisa toda. Não. Ter a paz é apenas estares bem com toda a gente. Que ninguém encontre em ti motivos para te fazer mal. Porque tu estás em paz com esta pessoa. Reflitamos nisso. Façamos uma reflexão nisso. Procura aquele teu primo que vocês já não falam. Procura aquela tua amiga que você já não fala. Reconcilia-te com o teu próximo. Só assim veremos a manifestação de Deus das nossas vidas. Só assim veremos Deus agir a nosso favor. Que Deus dê-nos força. Eu sei que é difícil. Alguns não têm mesmo esta facilidade. Eu sei que é difícil, mas nos esforcemos. Se queremos estar bem com Deus, nos esforcemos mesmo. Se queremos estar bem aos olhos de Deus, devemos mesmo nos esforçar. E para isso requer um sacrifício. É difícil, mas não impossível. Não impossível. Difícil é, mas não impossível. Se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti ou vice-versa, deixa a tua oferta. Não te apresentes diante de Deus. É isso que a Bíblia queria dizer. Vai primeiro, reconcilia-te com o cara. Vai primeiro, reconcilia-te com aquela mulher que te roubou o marido, que tu prendeste no coração. Reconcilia-te com o cara que te enganou, que roubou o teu dinheiro. Reconcilia-te com essa pessoa. Depois, venha te apresentar diante de Deus. E eu te garanto, Deus não mente. Deus não mente. Deus não mente. E Ele se manifestará a teu favor. Feliz ano novo a todos. Boas festas a todos vocês. O meu desejo é que 2021 seja melhor para todos nós. 2021 seja melhor para todos nós. Mas eu acredito que será melhor para aqueles que estiverem conectados a Deus. Aqueles que estiverem conectados a Deus, 2021 será melhor. Por isso, o último conselho é: para ti, que ainda não recebeste também Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, não deixa para amanhã, meu irmão. Minha camba não deixa para amanhã, meu camba não deixa para amanhã. Creia em Jesus Cristo e serás salvo. Creia em Jesus Cristo. O resto deixa nas mãos de Deus, Ele sabe o que fará contigo. Porque quem transforma o homem não é o pastor. Quem transforma o homem não é o apóstolo, não é o profeta, não é o doutor, não é o evangelista. Quem transforma o homem é Deus. Deus, através da sua palavra e por influência do Espírito Santo, Deus molda o homem. Por isso, creia simplesmente em Jesus e serás salvo tu e a tua família. Creia em Jesus Cristo, serás salvo. Então, paz e graça a todos vocês. Que Deus abençoe-te, tu que desperdiçaste, não diria desperdiçar, mas que ofereceste o teu tempo para poder ouvir este áudio. Deus te abençoe muito e que 2021 seja um ano glorioso para ti. O que não conseguiste fazer em 2020, consigas fazer em 2021.
Que as portas abram-se a teu favor. Que a graça de Deus nos acompanhe. E que todo aquele que tentar se levantar contra ti, toda ferramenta que se levantar contra ti, seja condenada e seja sem influência em nome de Jesus Cristo. Que 2021 seja um ano de graça, seja um ano de alegria, seja um ano de paz para todos nós, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe as nossas famílias, Deus abençoe Angola, paz e muita graça. Estamos juntos nessa. Muito bom dia, boa tarde e boa noite.